Graça e paz. Alô? Graça e paz a todos, irmãos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente eu vou tomar um pouco d'água aqui que hoje... Obrigado, viu, Cristo? Amados irmãos, nós vamos hoje aqui estar pregando a palavra de Deus que está em Isaías 53. Amém? Eu acredito que esse texto de Isaías 53 seja uma das palavras assim que mais já foi pregada no mundo, né? E essa palavra tem tudo a ver com as nossas vidas, tem tudo a ver com a vinda do nosso Salvador, tem tudo a ver com a obra salvífica, né? O Jesus que foi o Messias, que foi anunciado lá pelo profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer lá no ventre de Maria, né? Lá em Belém. Então eu creio que hoje Deus vai falar com o nosso coração sobre a manifestação, né, do próprio Messias, do próprio Senhor, desde a antiguidade até nosso tempo agora. Então de lá, dessa profecia, dessa palavra, até hoje já se decorreram 2.700 anos. Amém? Então a gente vê por aí a importância do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do nosso Salvador. E chegou até nós aqui. E nós vamos nos alimentar hoje dessa palavra. Amém? Então diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias
e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão, com os grandes e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Senhor, aleluia, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor. Que esta palavra, Senhor, nesta noite, venha, Senhor, atingir o alvo, Senhor. Que esta palavra, Senhor, vá de encontro, Pai, a cada coração que está aqui nesta noite, Pai. Senhor, este povo, Senhor, está aqui, Pai, porque o Senhor os trouxe aqui para ouvir a tua palavra, Senhor, neste dia, nesta noite, Pai. Neste exato momento, Pai. Aleluia. Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós. Que esta palavra, Senhor, seja derramada, Senhor, no nosso ventre hoje, Senhor. Como um manancial, Senhor, que sai do trono de Deus, Pai. Que esse manancial venha nos transformar hoje, Senhor. Venha, Senhor, tirar, Senhor, todo peso, todo jugo, Senhor, que muitas vezes, Senhor, acumula em nossas vidas, Pai. Aleluia. E, Senhor, nós sabemos que só o Senhor pode tirar o jugo pesado de nós, Pai, e deixar apenas o jugo leve e suave. Aleluia. Porque o Senhor é bom, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, é para sempre. Amém, amém e amém. Esta palavra, ela retrata os dois lados da pessoa de Jesus. A sua humilhação e o seu sofrimento, e a sua exaltação, em meio a um sofrimento que ele tomou sobre si, para pagar o preço das consequências do pecado. Um pecado que foi acumulado em gerações passadas e também nessa geração presente na qual nós estamos vivendo. Em todas essas gerações e a todas as gerações que virão ainda, né, como está em Filipenses 2, 6 a 11. O sofrimento na cruz havia de ultrapassar em glória toda a glória dos homens na terra. A glória e o amor de Deus revelam-se melhor no Calvário do que em qualquer outro lugar. Em Isaías 53:1, neste capítulo é retratado uma revelação de Deus para o profeta Isaías, como já disse, 7 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, fazendo parecer que foi escrito por uma testemunha ocular e contemporânea da crucificação de Jesus Cristo, narrando em detalhes o que de fato aconteceu 7 séculos depois da revelação. O apóstolo Pedro, por sua vez, já no Novo Testamento, ele preferiu citar trechos deste capítulo a resumir os relatos das testemunhas oculares, sendo que foram 7 citações desse capítulo 53 no Novo Testamento, a pessoa de Jesus Cristo. Ele declara-se 8 vezes nesse capítulo, a expiação vicária que se resume numa só palavra. Em 2 Coríntios 5:21 está escrito: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aleluia. No verso 1, diz assim:
Quem creu na nossa pregação? Isso se refere à incredulidade e à cegueira do povo de Israel, característica do mundo daquela época, e que é a mesma de hoje, que se revela também a revelação de Deus, que são as Escrituras, que chegaram até nós, nos revelando o nosso Salvador Jesus Cristo. As Escrituras foram preservadas. Não é? Nós vemos o quanto as coisas do mundo são transitórias, mas a palavra de Deus, Ele zela pela sua palavra, e ao longo dos anos, dos séculos, Ele preservou esta santa palavra aqui, que nós temos à nossa disposição, a nossa Bíblia Sagrada. Amém? Tudo isso é zelo de Deus, tudo isso é amor de Deus pelas nossas vidas. Aleluia. Em Isaías 53, versículo 2 e 3, a humilhação de Cristo, o homem natural não percebeu e até mesmo rejeitou a Cristo por causa da aparência dele. Ele veio com uma aparência humilde, como uma pessoa simples. Ele não veio com nenhuma pompa. O próprio Salvador do mundo vem assim de uma forma, não é, bem tranquila, assim, no meio do povo, né? Chegou até nós e nós olhamos para ele, né? Quer dizer, o povo daquela época, que representa nós hoje, o povo atual, né? Olhou para ele e viu nele uma aparência simples e humilde, e não se sentiu atraído pela figura dele, quando ele veio para salvar os que eram seus, inclusive nós, os gentios, que fomos recebidos por ele por adoção. Só a fé consegue abrir os nossos olhos e o nosso entendimento, para que possamos ver que o quão formoso é o nosso Salvador, pois ele sofreu e morreu por nós lá naquele monte Gólgota, naquela cruz. Jesus foi rejeitado por aqueles cujos pecados e iniquidades ele estava expiando. Expiar significa sofrer pelos pecados, não dele, mas ele sofreu ali pelos pecados nossos. Aleluia. No versículo 4 e 5, o pecado e o castigo pertenciam a nós, e Jesus, sem qualquer mácula, sem qualquer culpa, aleluia, de forma voluntária, ele assumiu o pecado e se submeteu ao castigo de Deus em nosso lugar, para ficar bem frisado qual foi a obra que ele veio fazer no mundo. Versículo 7, Jesus se humilha e se fez vontade do Pai, e também a sua própria vontade, porque ele foi obediente até a morte, até a paixão. Ele passou espontaneamente por ela, sofrendo calado, diante das dores, das afrontas e do vitupério. Não abriu em nenhum momento a sua boca para reclamar. Aleluia. No versículo 8 diz assim: tudo que Jesus padeceu, ele fez em favor daqueles que nele creem. E todos aqueles que se tornam ou vão se tornar filhos de Deus até a consumação de séculos. Quando Jesus orou com os discípulos dele ali, né, ele falou uma frase, aqueles que estavam ali com ele, mas ele disse também que alcançaria, que a obra dele iria alcançar, não é? Aqueles que irão de crer em mim, ele disse. Aleluia. E nós somos fruto desta palavra. Um dia nós fomos, o Senhor nos resgatou
da morte para a vida. Alguém chegou para nós e usou esta palavra que permaneceu pelos séculos e falou de Jesus para nós. E aquela palavra acertou o alvo, tocou o nosso coração. E por isso nós somos hoje aqui ovelhas do pasto do nosso Senhor. Amém? Aleluia. No versículo 9, se cumpre a profecia. Quando Jesus é crucificado e seu corpo é sepultado num túmulo cedido por um homem importante e rico da época, que se chamava José de Arimateia. Então ele foi ali, sepultado num túmulo, conforme as escrituras já previam. Esse homem, José de Arimateia, ele era um homem importante da época. Ele era um homem, eu creio que provavelmente um homem rico, porque ele fazia parte do sistema daquela época. Versículo 10 diz assim: verá a sua posteridade. Jesus haveria de morrer, mas não ficaria sem ver os frutos da sua obra na cruz, criando e estabelecendo a grande comissão, formando e nomeando inicialmente os seus discípulos para continuarem a sua obra na terra, prometendo a sua presença real entre nós, que também nos dias de hoje fazemos parte desta grande comissão estabelecida por Jesus. Aqui nós vemos a grande importância, como disse outro dia, pregando aqui no domingo passado, a Beca, que grande privilégio, de podermos fazer parte do corpo de Cristo, de sermos disseminadores da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, para alcançar almas, alcançar vidas, gerar frutos. Nós temos, aleluia, o ventre de Cristo para gerar vidas. Amém? Nós temos o ventre de Cristo para curar vidas. Deus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Que grande privilégio. Aleluia. Jesus disse em uma ocasião: se o grão de trigo não morrer, ele não poderá produzir frutos. O único grão de trigo, ou seja, uma semente, ela morre e se desintegra, alimentando um embriãozinho lá dentro da semente, para se formar uma nova planta. E essa nova planta, que nasceu de um pequeno grão, ela se multiplica. Aleluia. Isso é o que nós precisamos fazer com o Evangelho. Nós precisamos multiplicar a palavra de Deus através das nossas vidas. Nós somos esse instrumento maravilhoso que Deus comissionou. Nós somos comissionados para levar a palavra de Deus. Nós somos água viva. Nós somos farol no meio de uma escuridão. Esse mundo que nós vivemos hoje, embora muitas luzes aí, pelo mundo, muita festa, mas quem está ligado no trono de Deus sabe quanta escuridão, quanta tristeza, quanta morte existe hoje no mundo. Aleluia. Graças te damos, Senhor, por ser luz. Aleluia, Pai. A teu serviço, Pai. Nós temos que morrer para nós mesmos, para que possamos produzir frutos para o reino de Deus. Devemos nos diminuir para que Cristo cresça em nós. Esse é o sentido da pregação do Evangelho da salvação. Aleluia. Quando morremos para nós mesmos
e assumimos o nosso lugar na grande comissão, nós produzimos frutos para o reino de Deus. Entre outras palavras, Jesus é o pão da vida, que desceu do céu para salvar uma humanidade perdida, mas Ele nos comissionou, aleluia, para alimentar, aleluia, as vidas sedentas, utilizando a sua palavra, utilizando o seu próprio exemplo, dando testemunho de Cristo. Aleluia. Nós, acima de tudo, precisamos entender que Jesus nos comissionou para a obra de salvação, e se nós retrocedermos e não quisermos mais fazer a obra que Ele nos confiou, certamente Ele não terá mais prazer em nossas vidas, porque nós recusamos o seu chamado. Aleluia. Jesus prolongará os seus dias. A ressurreição de Jesus, Deus e homem ao mesmo tempo, o transformou num corpo glorificado para uma eternidade que não terá fim. Assim como os salvos, nós também teremos nossos corpos glorificados na segunda vinda dele, para subirmos com ele para a glória de Deus Pai. No versículo 11 e 12, pelo sacrifício de Jesus, Deus, o Pai, o honrou sobremaneira e o tornou o nosso único e suficiente Salvador, e nós não necessitamos mais de deuses com Dzinho minúsculo para que possamos nos salvar. Ele é suficiente. Aqueles que endurecem a sua cerviz, que endurecem o seu coração para a visitação do Espírito Santo, não aceitando o convencimento do pecado, do juízo e da justiça, não entrarão no reino de Deus, porque rejeitaram, aleluia, aleluia, o Salvador, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que nos santifica quando recebemos como único e suficiente Salvador. Está escrito que sem santificação ninguém verá a Deus. Na palavra de Deus, em Atos 4, versículo 12, está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Cada vida que se converte a Cristo e encontra a salvação é fruto da obra expiatória de Jesus, e continuarão a ser colhidos até a consumação dos séculos. E nós somos esse instrumento que Deus levantou, que Deus comissionou. Aleluia. No versículo 12, por causa da morte de cruz, Jesus foi contado com os transgressores. A crucificação de Jesus entre dois ladrões fez com que os judeus poderosos da época o considerassem um criminoso perigoso, atribuindo ele toda a culpa, mas ele triunfou e está assentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso, intercedendo pelos transgressores que se arrependem e reconhecem a Ele como seu Salvador pessoal. A salvação de cada um de nós é pessoal. Ninguém se salva por ninguém a não ser por Jesus Cristo. Aleluia. O reino de Deus está aberto para quem se arrepende dos seus pecados e quer se render ao único Redentor que desceu do céu voluntariamente, e só Ele pode fazer isso por mim e por você. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia. Não existem dois caminhos. A própria palavra, o sentido etimológico da palavra, Ele é o caminho. Amém? E nós sabemos quanto engano que há no mundo de hoje, quantos caminhos que traçam aí, não é?
Cada um que inventa aí uma nova doutrina, cria um caminho, mas nós sabemos que esses caminhos todos nos levariam à perdição se nós trilharmos por ele. Aleluia. Pelo ensinamento do Novo Testamento, qualquer um que tenha confiança apenas em si mesmo, sem a dependência do Jesus Salvador e da aceitação da obra redentora da cruz, não está preparado para fazer parte da grande comissão e para pregar as boas novas aos que ainda estão cativos. Quem não se converte a Cristo está vulnerável à queda, porque não tem parte com Ele. Jesus é o nosso exemplo do negar-se a si mesmo. Aleluia. Aleluia. Então, se nós não nos negarmos a nós mesmos, nós ficamos vulnerável também, né, a essa queda. Aleluia. O ministério de Jesus, ser Deus e homem ao mesmo tempo, é um tema central para os cristãos e se explica pela doutrina da união hipostática. Essa frase, né, união hipostática, significa que Jesus, ele tem duas naturezas, né? Ele tem uma natureza divina e uma natureza humana, né? Há muitos pregadores aí que falam que Jesus, ele é 50% homem e 50% mulher, não é? Isso é uma heresia. E na verdade, a natureza divina e a natureza humana, né, não muda, né? O fato de Jesus ser uma só pessoa, com essas duas naturezas distintas em si mesmo. Ele não é metade Deus e metade homem, como, né, eu já disse, que muitos pregam, mas ele é 100% Deus e 100% homem, simultaneamente. Essa união das duas naturezas de Jesus é um mistério para a teologia cristã. Nos revela que Jesus, sendo Deus, se humilhou e se fez homem para que pudesse se identificar com a natureza da humanidade, ou seja, ele veio sofrer em nosso lugar, se oferecendo por inteiro, se doando como oferta voluntária, para que hoje tivéssemos uma salvação e uma eternidade com ele. Jesus não deixou de ser Deus quando se tornou homem nascido de uma mulher, assim como nós nascemos, e tampouco foi diminuída ou diluída a sua natureza de divindade por ter se tornado um homem. Essa doutrina é de fundamental importância para que possamos entender e compreender o significado do que foi a sua encarnação pelo ventre de Maria, sua mãe totalmente humana, e também o significado da sua redenção, ressurreição em Cristo, que são os pilares da nossa fé. Sem isso, a nossa fé seria vã e não teríamos salvação. Resumindo, Jesus se constituiu Deus eterno por seus próprios méritos, tornando-se homem sem deixar de ser um Deus para cumprir o propósito da nossa salvação. Em Romanos 3:23 está escrito que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, por causa da desobediência de um homem. Fomos destituídos da glória de Deus lá no Éden. Porém, por causa da obediência de Jesus, homem, nós fomos reconciliados com Deus. Amém? Em Joel capítulo 2, versículo 12 a 15 está escrito: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com orações e jejuns, e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração,
e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e arrependerá e deixará uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Aleluia. Aleluia. O profeta Joel, então, através dessa palavra, ele nos convida, não é, para uma conversão verdadeira, uma conversão séria diante daquele que é o Todo-Poderoso. Aleluia. E Deus nos faz algumas promessas, não é, para que nós nos voltemos para Ele. Muitas vezes nós, durante a nossa caminhada, às vezes nós cansamos, às vezes nós ficamos fatigados, às vezes nós ficamos um pouco desanimados. Aleluia. Porque às vezes nós vimos um certo deserto, que a gente às vezes começa a passar pelo deserto e nós começamos a murmurar. Aleluia. É muito importante nós trazermos à memória o que aconteceu lá no passado, quando Pilatos soltou Barrabás, fazendo a vontade do povo e mandando Jesus para ser crucificado no lugar dele. Um justo foi levado à crucificação, e um criminoso e pecador foi poupado e solto. E aí eu quero fazer uma reflexão junto com os meus irmãos. Qual é a diferença entre a vida de Barrabás e aquele pecador que reconheceu Jesus como seu Salvador ali no último momento, na cruz? Eu entendo sim que o Barrabás, ele foi livrado da morte naquele momento ali, mas as Escrituras não narram, não tem nenhuma referência o que aconteceu depois, não é? Com o Barrabás, não é? Se ele foi salvo ou não foi. Sabemos que ele teve um livramento ali, né? Porque quem decidiu foi um homem, não é? O Pilatos decidiu que Jesus ia morrer, né? Talvez nem sabendo que ele estava decidindo certo ali, né? Porque se Jesus não passasse pela cruz, pela morte de cruz, nós não seríamos salvos hoje. Não teríamos a eternidade diante de nós, à nossa frente. Aleluia. Com certeza, o homem da cruz, humildemente ali, né? Talvez naqueles últimos minutos, aqueles pensamentos que vieram ali na mente dele, ele fez uma reflexão sincera ali e pensou: eu sei o que eu fiz, eu sei, né, que como eu sou miserável, né? E ele olhou para Jesus e reconheceu ali a pureza de Jesus que estava ali ao lado dele. Aleluia. E ele estava tão convicto ali, né, de que Jesus estava ali morrendo injustamente, que ele fez um pedido, que foi o pedido assim maravilhoso que ele fez para Jesus, quando ele pediu para Jesus: lembra-te de mim no paraíso, quando chegarem no paraíso. Ele encontrou salvação ali naquele exato momento ali. Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Temos que glorificar a Deus, amém? Por esta palavra, aleluia. Aleluia. Em algum tempo de nossas vidas, muitos de nós transgredimos e fomos resgatados das trevas para a gloriosa luz que é Cristo. Muitas vezes nós exclamamos, às vezes talvez diante de tantas dificuldades, a gente diz, né? Ah, se não for o Senhor, já teríamos sido consumidos. Aleluia. Meus irmãos, aquele ou aquela que tem sentido no seu coração está frio e está endurecido, não tem tido vontade de orar, de buscar a Deus em oração, está sentindo um cansaço e às vezes tem sentido um desânimo muito grande e pensa até mesmo em parar. Este é o momento de você entrar num concerto com Deus
e todos nós, como igreja de Cristo, vamos orar, interceder uns pelos outros. Nós, como igreja, no nosso culto de oração de quinta-feira, Deus tem falado conosco através da sua palavra. Deus tem revelado que a igreja, nossa igreja, é um momento da igreja se levantar, é um tempo de oração, buscar em oração, buscar em jejum. Porque eu imagino que cada um de nós que está aqui congregando nesta igreja quer ver a glória de Deus se manifestar. Seria muito triste nós nos conformarmos com este mundo e achar que está tudo bem e não fizermos nada para que a glória de Deus venha se manifestar. E ela vai se manifestar no momento que nós acordarmos, nós saímos do nosso conforto e botarmos o nosso joelho no chão, começarmos a orar, não somente orar, mas jejuar, clamar ao Todo-Poderoso, para que Deus venha mudar a nossa sorte. E a sorte de muitos que estão aqui, ó, do nosso lado aqui, ó. Nas circunvizinhanças aqui. Já imaginou quantas vidas estão aí sofrendo? Estão sem salvação ainda? E Deus colocou a igreja confessante, né, a Ibacoque, aqui, né, não foi para ser mais uma igreja, mas foi para ser uma igreja, né, que veio para marcar presença, uma igreja que veio para evangelizar, para resgatar vidas. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Você tem carregado até hoje algo dentro do teu coração, está tendo uma dificuldade, né, em confessar os teus pecados. Hoje o Espírito Santo está aqui, como teu ajudador e como o teu consolador, que quer te ajudar e quer interceder por você, para que você abra a tua boca e fale com Ele. Diga para Ele o que te angustia. Diga para Ele qual que é o teu medo, qual que é a tua preocupação. Aleluia. Somente o Espírito Santo poderá te dar um grande livramento. Aleluia. Diga agora aí no teu lugar, baixa a tua cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Visita-nos agora, Pai, como igreja, Pai. Venha, Senhor, e sonda os nossos corações, Pai. Sonda, Senhor, os medos que têm tirado o nosso sono, Pai. Senhor, sonda as nossas insatisfações do nosso coração. Senhor, confessamos, Senhor, a Ti, Pai. Pecados, Senhor, que muitas vezes achamos que são coisas banais, Pai. Mas nós queremos confessar, Senhor, os nossos pecados, Pai. Aleluia. Senhor, é o Senhor e nós, Pai. Aqui, Senhor, agora. Senhor, sabemos que o Senhor é Deus bom, é Deus cheio de graça e de misericórdia. E sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus de perdão, Pai. Pai santo e bendito, em nome de Jesus. Senhor, nos levanta, Pai, aleluia, com coragem, Pai. Levanta-nos, Senhor, com ousadia no Espírito, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é fiel e justo, Pai, para nos perdoar e para nos restaurar, Senhor, e trazer de volta, Senhor, aquela alegria, aleluia, aquela alegria, Senhor, dos primeiros tempos, Pai, quando nós Te conhecemos, Pai. Tempo que nós saltávamos, Senhor, de alegria diante da Tua presença, Pai. Queríamos, Senhor, abraçar os nossos irmãos, Pai. Senhor, muitas vezes quisemos abraçar, Senhor, pessoas que estavam ali na rua, Pai. Aleluia. Porque o Senhor foi bom,
O Senhor nos curou, o Senhor nos libertou, Pai. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor está aqui e nós queremos te honrar. Aleluia. Nós queremos abrir o nosso coração nesta noite, Pai. Como igreja, Pai, queremos ser cheios do Espírito, Pai. Sopra, Senhor, sobre nós. Sopra sobre a tua igreja, Pai. Venha, Senhor, como, aleluia, como cura. Venha como o libertador. Venha, Senhor, nos ajudar, Pai. Porque muitas vezes nós nos deparamos, Senhor, com coisas difíceis, Pai, que nós não temos sabedoria para resolver, Pai. São tantas coisas, Pai, complicadas, Senhor, com que nós nos embaraçamos nesta vida, Pai. Venha também, Espírito Santo, reparar as nossas brechas, Pai. Aleluia. E principalmente, Senhor, nos fortaleça, Pai. Fortaleça os nossos joelhos trementes, Senhor, para continuarmos, Senhor, na tua presença, Pai. Que volte, Senhor, o regozijo de estar na tua presença. Retorna, Senhor, com alegria, Pai, que nós sentimos lá no começo, Senhor. Aleluia. Senhor, que volte o teu rio, Senhor, a fluir dentro de nós, Pai. A nos lavar, Senhor, lavar as nossas vestes, Pai. Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor venha trocar as nossas vestes, Pai. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, porque nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso. Aleluia. Pai Santo, em nome de Jesus. Senhor, este fardo pesado que nós estamos carregando, Pai, que tem muitas vezes, Senhor, até nos sugerido para que paremos, Senhor. Mas, Senhor, nós não queremos isso, Senhor. Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor tire de nós, das nossas costas, esse fardo pesado, Pai. E que permaneça somente esse fardo, aleluia, leve, aleluia, e suave, aleluia, que vem do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Em Isaías 48:17 está escrito. O Espírito Santo quer dizer hoje aqui para você: eu sou o Senhor teu Deus, e lhe mostrarei os caminhos por onde deves andar. Não há outro caminho. Qualquer outro caminho poderá nos levar à perdição eterna. Em Josué 1:9 está escrito: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em Apocalipse 12, versículos 7 a 12, verifica-se que houve duas expulsões de Satanás. Uma, quando ele se rebelou e guerreou contra Cristo no céu. E outra, quando o Cordeiro, o nosso Salvador Jesus Cristo, derramou o seu sangue na crucificação do madeiro. Versículo 7 diz assim: houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Quão poderoso Ele é. A canção, quão poderoso Ele é. E o versículo 9 diz assim: foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
E ouviu-se uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia. O próprio Jesus disse: aquele que amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Aleluia. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e do mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aleluia. E para finalizar essa pregação, eu conclamo os meus irmãos e irmãs, para mais uma vez nós orarmos e demonstrarmos em oração, agora, em total gratidão, vamos abrir o nosso coração agora a Deus, e vamos ser gratos a Ele. Aleluia. Você pode pensar aí em 2 minutos, né, o quanto Deus já fez por você e por mim, o quanto Deus ainda precisa fazer, ainda tem que fazer, e o quanto Deus quer nos usar, aleluia, aleluia, como canal de bênção na vida das pessoas. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Deus, pelas suas bondades, pelas tuas graças e misericórdias com que o Senhor nos tem honrado, mesmo quando muitas vezes nós ficamos distantes ou diferentes da tua gloriosa presença. Aleluia. Louvado seja Deus. Recebe, Senhor, o louvor da tua igreja agora, Pai. Senhor, a tua igreja está, Senhor, abrindo a boca agora, neste momento, Pai. Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, Pai. Aleluia. Nós confessamos, Pai, nós confirmamos, Pai, aleluia, que nós somos teus servos, Pai. Estamos, Senhor, abertos, nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão abertos para ouvir, Senhor, o teu falar. Senhor, a nossa boca, Senhor, está aberta para te louvar, para te glorificar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Grande Deus, Consolador amado, Ajudador amado, buscamos a tua gloriosa face. Permaneça, aleluia, conosco, Pai, porque nós nos alegramos na tua presença, Pai. Te agradecemos, Pai, pelos teus feitos, teus cuidados, Pai, em nossa existência, Pai, com nossas próprias vidas, com nossa família, Pai, Senhor, com nossa nação, porque sabemos, Pai, que o Senhor tem trabalhado por nossa nação, Pai. Temos, Senhor, uma certeza, uma convicção, Pai, pela fé, Pai, pela definição de fé que está em Hebreus 11, Senhor. Aleluia. Nós temos a convicção, Pai, que o Senhor está cuidando, Pai, para nós, Pai, de coisas, Pai, que nós não temos condições de cuidar, Senhor. Mas o Senhor está movendo, Pai, as águas. O Senhor está movendo, Senhor. O Senhor está trabalhando, Pai. Os teus anjos, querubins, serafins, estão trabalhando, Senhor, aleluia, nos ares, Pai, guerreando com principados, com potestades, com hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Pai, aleluia. E sabemos, Pai, que esta batalha, Senhor, o Senhor vai vencer por nós, Pai, porque o Senhor é vencedor, Pai, e nos tornou também, aleluia, mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amado, o amado do nosso Pai. Aleluia. Senhor, continua nos ajudando a
permanecermos no caminho, Pai, que nos leva à salvação. Senhor, nos visite, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, Senhor, e principalmente nas madrugadas, quando estamos dormindo, Senhor. Aleluia. Que o Senhor venha ministrar em nossas vidas, Pai, mais e mais, Senhor, de Ti, Pai, mais do Teu caráter, Senhor, mais do Teu coração, mais da Tua mente, Pai. Senhor, nos visita nesta noite e nos anime, Senhor, a cada dia, para continuarmos fazendo a Tua obra na terra. Senhor, clamamos por cura, por aqueles que estão enfermos, Pai. Clamamos libertação, Senhor, para aqueles que estão cativos ainda, Pai. Senhor, oramos pelo crescimento da nossa igreja, Pai, pela igreja de Cristo na terra, Senhor, pela conversão e salvação das almas, Pai, e muitas delas estão aqui tão próximas de nós, Senhor, aqui, Senhor, do nosso lado, Pai. Aleluia, glória a Deus. Senhor, oramos pela concessão de dons espirituais, como ferramentas, Pai, aleluia, para que nós possamos, Senhor, ser eficazes, Senhor, na Tua obra. Oramos, Senhor, pelo despertamento espiritual, Senhor, não somente aqui, Senhor, nesse bairro, Pai, mas nessa cidade, Pai, no estado de São Paulo, Senhor, em todo o Brasil, Pai. Senhor, oramos por isso, Pai, clamamos, Pai, por um despertamento espiritual, Senhor, pelo derramar do Teu Espírito, Senhor, em nossos dias, Pai, por arrependimento, oramos por um arrependimento, Senhor, sincero, diante da Tua presença, Senhor, dos nossos pecados e dos pecados daqueles, Pai, que ainda não se converteram, que ainda não Te conheceram, Pai, que as nossas orações, Pai, possam somar, Pai, com orações de outras igrejas, Senhor, de outras nações, Pai, porque sabemos, Pai, que em algumas nações aí, Senhor, ao redor do mundo, tem tido avivamentos, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. E até mesmo, Senhor, em Israel, Pai, o Senhor tem se revelado, Pai, Senhor, ali no meio, Senhor, dos árabes também, avivamentos estão acontecendo ali, Pai, pessoas, Senhor, o Senhor tem, aleluia, encontrado vidas ali, Pai, tem falado diretamente com vidas ali, Pai, e muitas vidas, Pai, Senhor, aleluia, nesses lugares, Pai, onde o Teu Evangelho, Senhor, aleluia, é proibido, Pai, vidas têm sido salvas ali, Senhor, aleluia, glória a Deus. Senhor, que o Senhor, aleluia, nos continue abençoando, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, fazer do Brasil uma nação santa, Pai, Senhor, e que a Tua igreja cresça em número, Senhor, em grau e em santidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.